Olá, estamos aqui com o presidente da CTB Bahia, Aurino Pedreira. Aurino vai discutir conosco a questão da reforma da Previdência e outras pautas, como a terceirização, já sancionada pelo governo Michel Temer, e o projeto de reforma trabalhista, que está em tramitação no Congresso. Tudo bem, Aurino? Fale para a gente e para o telespectador, para as pessoas que estão nos assistindo, quais serão os impactos dessa reforma trabalhista na vida do trabalhador? Bom, saudar primeiro todos os trabalhadores que nos assistem, em especial os comerciários, dentro desse momento difícil que nós estamos vivendo, um momento de golpe parlamentar, jurídico, midiático no nosso país e um ataque aos direitos sociais e trabalhistas, né? Então, esse governo está aí, ele está agora simplesmente os compromissos assumidos para poder ser estabelecido o golpe. Um dos compromissos é exatamente a retirada de direitos das trabalhadoras do nosso país. E a reforma trabalhista é exatamente isso, né? Na nossa leitura, ele rasa a CLT, né? Ele fala que a CLT estaria ultrapassada, mas a CLT já foi revisada pelo menos 85 vezes, então não é verdade isso. E ele efetivamente cria condições de práticas e vão prejuízo aos contratos de trabalho firmados. Uma delas é o negociado sobre o legislado, ou seja, que parece ser uma coisa boa, mas é importante que se diga o seguinte, e hoje já existe isso na medida de que se protege de todos os direitos que a CLT abrange. O que é que o governo quer? O patrão e os trabalhadores possam negociar questões onde se vai reduzir os direitos consagrados na lei. Então, você pode reduzir a jornada de intervalo de refeição, quando nós sabemos que é uma jornada de um intervalo de 1 hora, é questão de segurança e de saúde, tá? Nós conhecemos o processo de assédio moral que nas empresas existem, então praticamente eles vão buscar lá o horário de descanso e repouso, isso como consequência vai ter o adoecimento. Ele fala em parcelamento de férias em até 3 vezes, né? Então, como se ao longo do tempo embutir as férias no salário e tirar também o direito do trabalhador, naquele momento dele poder usufruir com sua família do seu repouso, da sua viagem, ele efetivamente não vai poder ter as condições reais concretas, né, de fazer isso, né? Ele vai ficar preso efetivamente à empresa. Existe uma proposta, eles estão buscando apresentar, da chamada jornada intermitente, que é exatamente aquele trabalhador que vai ficar à disposição do processo de sazonalidade da empresa, ou seja, aquele contrato de trabalho que nós conhecemos hoje, e você sabe quanto você ganha, qual é a sua jornada de trabalho, qual é o seu direito, ele deixa de existir. Ele, como empregado, ele me convoca, eu exerço as minhas atividades durante aquele período, ganho em cima das horas trabalhadas e pronto. Ou seja, a insegurança do ponto de vista em perspectiva das condições de salariais, as condições de representação sindical, as condições de direitos consagrados em convenções, ao longo do tempo tudo isso vai ser perdida. E, em particular, no momento de desemprego, no momento de crise econômica, você imagina qual é a pressão do empregador, né, no ponto de vista de buscar retirar, tensionar, e ele aceita as condições que a empresa está estabelecendo. Não existe democracia no ambiente de trabalho. Existe um empregador que contrata e demite a hora que ele bem entende. Então, só com pressão, né, só uma organização interna para resistir a tudo isso. Isso não vai gerar emprego, o governo tenta dizer, esse governo golpista tenta afirmar, que gera emprego é crescimento da economia, crescimento econômico que gera emprego. Empregador nenhum vai contratar mais trabalhadores, porque há uma flexibilidade no contrato de trabalho. Pelo contrário, a perspectiva é reduzir. Por quê? Porque ele vai poder movimentar melhor as peças. Com certeza. Agora, um outro ponto, Aurino, que eu queria tocar, é que em declaração recente, o presidente Michel Temer, ele chegou a minimizar, né, a questão da terceirização. Ele brinca dizendo que isso não vai influenciar na vida do trabalhador, que a proposta desse projeto que ele sancionou é o contrário, é ampliar o número de trabalho, sendo que a gente sabe que a intenção disso é precarizar ainda mais as relações de trabalho, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouco mais quais serão os impactos dessa terceirização na vida do trabalhador brasileiro. Olha, bem, infelizmente o governo mente. Né? Mente ao apresentar as necessidades dessas reformas que eles estão
afirmando aí. E a terceirização é um pouco nisso, né? Primeiro é bom a gente dizer o grande golpe, né? Existia um projeto de lei 4330 e nós condenamos esse projeto, inclusive, e o governo vai resgatar um projeto ainda pior, do período do governo Fernando Henrique Cardoso, projeto de 19 anos atrás, pior é a 4330 e terceiriza a atividade fim e a atividade meio. Dentro do debate que eles tentam dizer para proteção jurídica, a regulamentação da terceirização no nosso país, ele na realidade está dizendo o seguinte: nós somos 13 milhões de terceirizados. Em vez de ele criar uma proteção jurídica para esses terceirizados, ele escancarou. Ele está dizendo que todos os demais 35 milhões vão poder também ser terceirizados nas mesmas condições precarizadas que os terceirizados já existem. É bom dizer para todos os ouvintes, a cada 5 acidentes de trabalho, 4 são de trabalhadores terceirizados. Os trabalhadores as empresas que foram pegar um trabalho escravo, 80% delas são de trabalhadores terceirizados. O trabalhador terceirizado, ele trabalha, em média, semanal, 3 horas a mais do que o trabalhador da empresa principal. E mais um dado ainda, tá? A média de trabalho no mesmo emprego do trabalhador efetivo da empresa hoje é cerca de 5 anos e 10 meses. O terceirizado é cerca de 2 anos e 10 meses. Ou seja, a grande maioria dos terceirizados são precarizados. O que o governo disse é o seguinte: agora todo mundo pode precarizar. Então você não vai precisar mais trabalhador do Banco do Brasil ser empregado do Banco do Brasil. Um trabalhador da Ford não vai ser mais empregado da Ford, se eles assim quiserem. Um trabalhador de uma loja, de um supermercado, não vai ser necessário que seja trabalhador daquela instituição, daquela empresa. Então, criou-se uma proteção jurídica para aumentar a precarização. Esse é o grande detalhe da terceirização. E esse, de fato, é o fim do contrato de trabalho que nós conhecemos. Esse, de fato, é rasgar de vez por todas a CLT. Eu fico me questionando, Aurino, o porquê de tanta maldade, né? Tanta maldade com o povo, né? Com o trabalhador brasileiro. Se não bastasse a terceirização, né, já sancionada, essa proposta, esse projeto da reforma trabalhista, a gente tem um outro, né, que ainda chega a ser pior, eu não sei, porque acho que a gente vai ser condenado a trabalhar a vida inteira, que é a reforma da Previdência, com uma justificativa absurda de que existe um déficit, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouco mais, assim, como é que isso vai influenciar na vida das pessoas, né? Um questionamento que eu escuto na rua, no barzinho, entre amigos. Antônio, eu não sei exatamente quais serão os reflexos dessa reforma na minha vida. Então, eu queria que você nos explicasse, por favor. Deixa eu pontuar algumas questões rápidas, tá? Primeiro, a gente precisa entender esse arcabouço de medidas que o governo está apresentando. O congelamento dos gastos públicos e congela os investimentos em saúde, educação e segurança por 20 anos e não congela o pagamento aos bancos, o juro da dívida. A reforma de ensino médio, que eles apresentaram recentemente, a reforma da Previdência Trabalhista, a terceirização, isso é um arcabouço de um compromisso estabelecido por esse governo para esse golpe. Todos nós sabemos do papel que a Fiesp teve na derrubada da presidenta eleita. Então, a reforma da Previdência, exatamente, primeiro, ela, para o governo, se faz necessário em consonância com o congelamento dos gastos públicos. Está atrelado. Sem a reforma da Previdência, ele não consegue a outra medida chamada PEC 55, que foi aprovada, ele estabeleceu. E é um compromisso firmado com os grandes bancos, porque o que nós estamos vendo aí é o fim da Previdência Social, é o caráter da Constituição da política de bem-estar social. É a eliminação do trabalhador atingir a condição de aposentadoria. E tem alguns elementos importantes. A Previdência Social, primeiro, não é deficitária, como você bem afirmou. Mais do que isso, 30% hoje da arrecadação da Previdência o governo tira para pagamento de juros. Então, começa por esse processo. Os grandes sonegadores do país, tá? E a inadimplência é muito grande. As maiores empresas instaladas no país estão devendo a Previdência Social. Então, esse processo de que a Previdência vai quebrar e o direito à aposentadoria mais na frente ele vai se extinguir, não é verdade, do ponto de vista dos números.
É só o dinheiro cumprir a sua responsabilidade com relação ao pagamento. Ponto. Segundo, e é impossível a regra que estão sendo estabelecida. A aposentadoria até os 65 anos, quer dizer, a partir dos 65 anos você teria direito à aposentadoria. Só eles falam de 49 anos de contribuição. Então você precisaria começar a trabalhar aos 16 anos de idade para os 65 anos conquistar a sua aposentadoria integral. Só que você não pode deixar de contribuir um único mês durante esses 49 anos. Num país, e a rotatividade é uma das mais altas do mundo, eu desconheço um trabalhador e nesse período não tem algum momento de estar desempregado, é dizer, de aos 65 anos você não vai conseguir ter 100% do seu benefício. Não consegue fazer isso. Esse é um dado. Um outro dado é a exigência de 25 anos de contribuição para ter direito a se aposentar, seja com que valor. Está provado que nesse país a maior parte dos trabalhadores não conseguem atingir os 25 anos. Em média, são 9 anos de contribuição que se consegue. Então, nós estamos dizendo que nós estamos eliminando, nas condições atuais, um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras com relação à aposentadoria. Se nós formos pegar o aspecto da mulher que tem a tripla jornada de trabalho, em função das tarefas, ainda a nossa sociedade ainda é machista, as mulheres são obrigadas a desenvolver. Na hora que você nivela a mesma faixa etária, homens e mulheres, você está dizendo que as mulheres, na prática, vão ter de trabalhar mais do que os homens para conquistar o direito à aposentadoria. Se nós formos estabelecer o trabalhador rural, quem trabalha no campo sabe, começa desde cedo, ele não vai conseguir, na atividade desenvolvida, até os 65 anos, eles poder, para ter o direito à aposentadoria. E para não falar atividades insalubres, que tem a aposentadoria especial, e os trabalhadores da educação, que é uma atividade insalubre na sala de aula. Né? Se lidar com jovens permanentemente, o trabalho extra-classe, e também a exigência dos 65 anos. Então é um absurdo. Né? Mas, no fundo, dois aspectos eu iria só afirmar a vocês. Um é um processo de privatização da Previdência Social, porque a Previdência Pública, com esse modelo, se extingue. Sim. E segundo, a Previdência, por ser o principal fomentador de circulação de renda em 72% dos municípios do nosso país. Então, nós temos um pouco mais de 5.500 cidades em todo o Brasil. Cerca de 72%, o benefício da Previdência Social que circula na cidade é maior do que o fundo de participação dos municípios, ou seja, é uma geração de riquezas interna, de movimentação. Isso vai aumentar as desigualdades sociais no nosso país, aumentar efetivamente a falência dos municípios, a pobreza vai aumentar. Então, nós estamos caminhando para um país cada vez mais desigual, cada vez mais para um país mais pobre, se essa reforma assim passar. Porque o que a gente vem percebendo nas grandes mídias é que eles, na verdade, há uma tentativa muito grande de tentar enganar as pessoas, né, de ludibriar as pessoas, de que essa reforma é boa, de que a Previdência Social está em déficit, que se a gente não contribuir, né, não pagar o parto por esses 30% que eles tiram para pagar os juros da dívida pública, vai falir e o país vai entrar em colapso, sendo que a gente sabe que isso não é verdade. Então, não somos nós, trabalhadores, que temos que se pagar por uma irresponsabilidade, né, de um governo, principalmente de um governo golpista, né, ilegítimo, que tirou uma presidenta, né, eleita por 54 milhões, né, de brasileiros para poder usurpar o poder. E agora vem com uma série de medidas contra o povo trabalhador. O questionamento que eu lhe fiz nesse instante é: por que tanta maldade conosco? Né? Porque, pelo visto, nem eu vou conseguir me aposentar neste modelo. Eles estão buscando implementar aquele projeto inacabado do governo Fernando Henrique Cardoso, que é um projeto neoliberal. Só que eles estão transformando o país numa colônia. Né? Nós estamos vivendo o neocolonialismo. Há um compromisso, né, da perda da soberania do nosso país. O golpe que foi implantado, ele aniquila uma democracia, aniquila uma soberania e vende as nossas riquezas, privatiza as nossas empresas. Eles poram fim à engenharia nacional. Agora teve o problema
carne fria, carne... Carne fraca. Carne fraca, eu vou lembrar. Carne fraca. Tá? Tem a questão do conteúdo local, vocês aniquilaram a indústria naval. Sim. Ou seja, nós nos transformamos em colônia. Então, é importante nós compreendermos, há um projeto de subserviência do país ao capital externo. E para isso, e de respeito aos direitos sociais e trabalhistas, para eles é fundamental duas questões básicas. Uma, rasgar a Constituição de 1988. Duas, rasgar a consolidação da Lei do Trabalho, a CLT. Então, é importante, e nós, trabalhadores e trabalhadoras, a sociedade em geral, tenhamos essa compreensão e essa defesa do nosso país, do nosso Brasil, do nosso futuro, das gerações futuras. De um país, e tem toda a condição de crescer, mas eles estão estabelecendo essa dependência, e para isso é preciso aniquilar os direitos. Inclusive, enfraquecer as instituições e resistir a tudo isso. O movimento sindical, as centrais sindicais, o movimento sem terra, a União Nacional dos Estudantes, vão ser tudo alvo de ataque desse governo que está aí. Então, nós estamos vivendo um momento muito ímpar na nossa vida, um momento difícil, e só uma reação popular, muita mobilização, muitas manifestações, muita greve, e a comunicação, como vocês estão fazendo aqui hoje, né, podendo fazer esse debate, possa fluir para muito mais gente, muito mais pessoas, para que os trabalhadores tenham consciência e estar por trás de tudo isso. Por trás de tudo isso é mais do que tirar os direitos, é vender a nossa pátria, e isso nós precisamos reagir. Com certeza, presidente. Agora eu gostaria que o senhor fizesse o convite para todos aqueles que estão nos assistindo para o dia 28 de abril. Exatamente. Nós temos feito manifestações belíssimas em todo o país. Essa última, contra a reforma da Previdência Especial, milhões de pessoas tiveram nas ruas, capital interior, e estamos convidando todos para a greve geral do dia 28. Né? O país vai parar. Durante 24 horas nós vamos demonstrar que a sociedade está insatisfeita com esse governo. E a sociedade está insatisfeita com essas medidas que eles estão apresentando. E nós convocamos a todos. E durante esse período agora, nós estamos chamando Abril Vermelho. Um conjunto de manifestações, mobilizações, debates, discussões plenárias, assembleias. E no dia 28, paralisar as atividades. Para mostrar que nesse país nós vamos resistir e nós não vamos permitir que os direitos dos trabalhadores sejam sequestrados da forma que esse governo está tentando fazer. Todos, no dia 28 de abril, greve geral. Nada funciona, o movimento sindical, os trabalhadores da sociedade resistindo ao golpe. Muito obrigada, presidente. Essa foi mais uma edição do seu programa Dá o que Falar, da TV FEC Bahia. Hoje conversamos com o presidente da CTB, Aurino Pedreira, que discutiu as questões da reforma trabalhista, reforma da Previdência e da terceirização e os impactos dessas medidas na vida do trabalhador. Até o próximo programa. Esperamos por você, sempre com um assunto que dá o que falar.